Olá pessoal, olá pessoas desse universo, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Wellington Meis e aqui a gente vai falar bastante e o que mais a gente vai falar é sobre o poder da comunicação e o convívio social. Como eu posso melhorar o meu convívio social com as outras pessoas? O meu conhecimento ele não é apenas mental, ele foi estudo, pesquisas, análises, tudo isso me fez, a partir disso, querer fazer esse canal. A partir dessas situações, a partir dessas análises que eu fiz em convívio social, vim passar um pouco do meu conhecimento para vocês. Wellington, eu tô às vezes numa roda de conversa, todo mundo fala, e na hora que eu vou falar, ninguém me escuta, ou ninguém deixa eu falar. Na hora que eu vou falar, as pessoas não me escutam. Ou se isso acontece com você, esse vídeo é pra você. Ou quando eu tô com um amigo, eu tô em casa, eu tô na família. Em casa, às vezes, as pessoas elas conseguem te escutar, porque os familiares têm um pouquinho de respeito, nem todos, mas alguns conseguem escutar. Mas às vezes, quando eu tô com um amigo meu amigo fala, e eu não consigo falar, só ele fala. Meu Deus do céu, por que que isso acontece comigo? E eu tentei já várias vezes falar e eu não consigo. Se isso acontece com você, com amigos também, esse vídeo é pra você. E se você, então, é sempre ignorado, envolve os dois primeiros casos, é ignorado também quando você fala, esse vídeo também é para você. Vamos começar a falar, explicar por que que isso acontece com você. Primeiramente, isso acontece porque, Wellington, porque você também não sabe escutar, meu amigo ou minha amiga. Você não sabe escutar. Quando você aprende a escutar, você aprende a falar. Então, quando você aprender a escutar essas pessoas, o que é aprender a escutar? É você realmente olhar para a cara delas e prestar atenção no que elas estão falando. E aí sim você vai aprender a falar. Aí sim você vai aprender a ser ouvida. Assim você vai aprender a fazer que as pessoas te escutem. Então, o primeiro passo é você aprender a escutar. Escutem essas pessoas porque tem alguma coisa que elas falam pra você que sempre agrega. Mas o que que acontece? Por que que essas pessoas não te escutam? Então, quando você fala? Porque funciona o seguinte, às vezes quando essas pessoas estão falando, elas estão falando sobre alguma situação. E aí você passa alguma coisa na sua cabeça e fala assim, nossa, aconteceu isso comigo também. Aí você quer falar sobre você quer comentar sobre uma situação que aconteceu com você. Deixa eu te falar uma coisa, todas as pessoas só querem falar delas mesmas. Então, quando você interrompe um assunto de uma pessoa e fala sobre você, você acaba se tornando chato. Você acaba se tornando insuportável. Então, o ideal, se a outra pessoa está falando, está contando uma história, preste atenção nessa história. Não tente interromper a fala dessa pessoa só porque uma situação aconteceu com você e você quer falar sobre isso também. Não é assim. Ouve essa história dessa pessoa, pergunte mais sobre o que essa pessoa está falando, pergunte mais sobre as coisas que essa pessoa está falando. Você vai perceber que a conversa dessa pessoa acabou. E aí sim você vai poder falar sobre você vai poder falar sobre as suas experiências. Enquanto isso não acontecer, você tem que aprender a escutar e escutar o que as outras pessoas estão falando. Porque quando acontece com você, provavelmente já aconteceu com você, quando você fala e as outras pessoas prestam atenção no que você está falando, você adora que as pessoas façam perguntas para você e pergunte mais coisas sobre você e pergunte mais coisas sobre as situações. Então, se você gosta que faz isso com você, faça isso com as outras pessoas também. E aí sim você vai ser escutado. Porque quem aprende a escutar, aprende a ser escutado também. Eu vou te ensinar agora, além de você aprender a escutar, qual é o momento que você vai falar, qual é o momento da sua fala. O momento da sua fala funciona o seguinte. Vamos falar que está eu e você conversando e eu estou contando uma situação para você. O momento da fala vai ser quando existir um tempo de 1 a 2 segundos ou milésimos de segundo. Esse tempo é seu feeling, preste atenção, é seu feeling da fala. Se nesse tempo de 1 a 2 segundos a pessoa não parou de falar, beleza, deu um tempo de 2 segundos e ela continua a falar. Quer dizer que o momento da fala é dela. Quando a pessoa estiver falando, deu uma pausa, às vezes a pessoa tá só respirando para falar mais. Beleza, espera essa pausa. Se a pessoa continuar a falar, quer dizer que a fala ainda é dela. Se deu esses 2 segundos, 2, 3 segundos de pausa, não comentou mais nada, aí sim é seu momento de fala. Aí sim é seu momento de dispor alguma ideia, dispor um pensamento, dispor uma experiência sua, dispor alguma coisa que já aconteceu com você. Nesse momento de 2 a 3 segundos, não acontecer isso, quer dizer que a fala é da outra pessoa. Se acontecer isso,
a fala é sua. Então espere esse feeling de uns 2 segundos mais ou menos, que aí sim você vai conseguir ser escutada. Porque enquanto a pessoa estiver falando dela mesma, ela não vai te escutar. Por quê? Porque quando você está falando de você, você só quer falar de você. Então deixa ela falar, deixa outra pessoa falar, que na hora que ela cansar de falar dela mesma, porque falar de si próprio, falar cansa. Então realmente falar cansa. A pessoa ela vai cansar de falar. E na hora que ela cansar de falar, você espera esses 2, 3 segundos de fala e comenta. Ah, Wellington, às vezes quando eu tô em uma reunião de serviço, de faculdade, ninguém me escuta também. Deixa todo mundo falar. A diferença entre você parecer um idiota e parecer um sábio é na hora que você abre a boca. Então, se todo mundo tá falando e na hora que você vai abrir a boca, você fala alguma coisa idiota, que é uma coisa idiota? É uma coisa sobre você, que não tem importância sobre a conversa, coisa que faz parte muito do assunto, é uma experiência sua que não agrega em nada. Por que isso acontece? Às vezes a vaidade, ela quer falar mais alto. O ego, o narcisismo, ele quer falar mais alto. Então, quando você tá numa reunião e tá todo mundo falando, e às vezes não aconteceu esse feeling de 1, 2 segundos, deixa as outras pessoas falarem. Deixa elas falarem, dialogarem. Provavelmente, aquele momento não é o momento da sua fala. Entenda, aprenda a escutar. E quando você aprende a escutar, você tem esse feeling de entender qual é o seu momento da sua fala. Então, se você tá numa reunião, todo mundo tá falando, ninguém deixa você falar, ok, não é o seu momento de fala. Não tente falar e parecer um idiota. É menos pior você ficar calado e não ficar parecendo um idiota. Porque quando você fica calado, ninguém sabe se você é um idiota ou se você é um inteligente. É mais fácil deixar as pessoas na dúvida do que elas confirmarem que realmente você é um idiota. Às vezes você tá numa reunião e quer comentar algo com o seu supervisor naquela reunião. Se ninguém deixou você falar naquela reunião, beleza. Depois você chega lá pessoalmente com o seu supervisor, com o seu diretor, orientador ou quem for. Chega e comenta com ele. Olha, na reunião aconteceu isso e tal, queria pontuar algumas coisas. É isso. Ali foi o seu momento de fala. Não foi na reunião. Talvez na reunião foi só para você escutar, para você adquirir conhecimento. Então entenda, esse feeling de 1 segundo a 2 segundos, se você vê que nesse feeling de tempo ninguém falou mais nada e você quer falar alguma coisa que agrega as pessoas, beleza, esse é o seu momento de fala. Se não, caso contrário, não é o seu momento de fala. Esse vídeo vai falar mais sobre isso. Nos próximos vídeos eu vou falar como que essa escuta ativa filtra as pessoas que você quer ou não na sua vida. Se inscreva no canal, toque o sininho, porque eu vou explicar mais como você melhorar o seu convívio social com as outras pessoas. Então, pessoal, é mais sobre isso. Muito obrigado e espero que passar meus conhecimentos, meus ensinamentos. Até mais.